Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Elton Dornelles e o professor Felipe Vidal Fraga. E hoje estamos recebendo aí o doutor Armando de Negri Filho. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Não, a minha trajetória é ligada à área de saúde pública, né? E minha formação acadêmica é na epidemiologia, né? Mestrado na área de epidemiologia, também um mestrado na área de saúde global, né? E diplomacia em saúde, e outro na área de gestão clínica. E o meu doutoramento foi na área de política e sistemas de saúde. Então, eu olho a dinâmica, né, das necessidades da população e as formas que se responde isso. E nessa trajetória também me dediquei à questão da medicina de emergências e, por isso, coordeno já há muito tempo uma rede brasileira de cooperação em emergências, né? E que foi criada em 1995 aqui em Porto Alegre como organização nacional. E atualmente coordeno o comitê executivo também do Fórum Social Mundial de Saúde e Seguridade Social. Eu fui estudar aí um pouco, né, a questão da epidemiologia e fiquei impressionado da importância desse setor, né, principalmente numa situação que nós estamos vivendo agora, né. Lamentavelmente há um desconhecimento muito grande, né, na sociedade, como a nossa live aqui está centrada principalmente dos professores do estado do Rio Grande do Sul, grande parte do interior participa com a gente aqui. É importante o pessoal conhecer, porque às vezes nós temos aqui colegas que, lamentavelmente, ou por desconhecimento, ou medo, ou sei lá o quê, querem retornar às aulas, mesmo sem saber, mesmo sabendo dos riscos. Como, assim, quem tinha que estar na frente desse processo, da luta aí, quanto à questão da epidemia, era a sua área é fundamental, pelo amor de Deus. Eu até vi algumas coisas aqui sobre SARS, né? Sobre outra aqui que eu não lembro o nome, eu não conheço muito essas siglas, né? Mas assim, me chamou a atenção, né? Porque nesse vídeo que eu vi, fazia uma comparação entre o Covid-19, o SARS e MERS, né? Parece que é MERS o nome. Eu também gostaria de agradecer, então, a presença do Dr. Armando aí, né? Principalmente para mim, como o pessoal que nos assiste aqui sabe que sou diretor de escola, né? E agora que foi derrubada a questão da liminar, que impediu o retorno presencial aí, sem ter um profissional da saúde que atestasse, né? Então, é muito bom poder conversar com alguém que é especialista no assunto, né? E que possa nos trazer orientações, assim, porque eu tenho um momento na escola onde eu tenho que decidir se as aulas presenciais da escola voltam ou não, mesmo sem ter conhecimento nenhum da área, né? Qual a sua opinião técnica aí sobre essa volta às aulas presenciais nesse momento? Não interessa para você, palhaço. O que se viu, né, na experiência frente à Covid como doença, né, é que o retorno às aulas, o retorno às atividades escolares é sempre um último espaço, né, de retomada das atividades que a gente pode chamar de normais, né? Porque justamente é complexo adaptar a dinâmica escolar a um ambiente de maior segurança, né, biológica e tal, porque implica distanciamento, implica um disciplinamento, né, da distância entre as pessoas, no caso crianças, e toda uma rotinização que termina afetando o próprio, digamos assim, o próprio universo de recursos que a escola tem, né? A mera questão de manter distanciamento teria que ter de duas uma saída, né? Quer dizer, uma, expandir a área física e distanciar os alunos, ter salas muito mais adaptadas a isso e tal, o que implicaria quase sempre também uma relação, né, alunos-professor, num número que teria que ser menor para poder fazer um ambiente que não ficasse fisicamente totalmente disperso. Então, a primeira barreira é o espaço físico das escolas, que não pode ser facilmente, né, afetado, ampliado. Segundo, criar, então, uma outra dinâmica em que eu pudesse ter uma relação número de alunos-professor menor dentro dos mesmos ambientes, né? Ou seja, criando turnos sucessivos e tal.
o que vem sendo adotado em alguns lugares, e é um problema, porque aí, praticamente, em lugar de tu falares para uma turma, tu vai falar para 3 ou 4 turmas, que é a divisão daquele número de alunos, né? Teoricamente com o mesmo professor, o que gera uma sobrecarga, então teria que ter mais professores, não é mesmo? Há uma saída outra, que é realmente a expansão do acesso digital e uma lógica, então, mista, né, de trabalhar educação à distância com educação presencial em condições, né, de segurança e tal, o que também implica investimento, né, de romper a limitação da barreira digital, quer dizer, teria que garantir, em tese, iguais condições para todos os alunos, né, prover computador, prover conexão, né, banda larga, etc., o que também implica investimento e implica um tempo de adaptação e assim por diante. Além da produção, é claro, de todo um esforço educativo transformado numa base diferente daquela do contato, né, presencial. Então, a complexidade disso, por si mesma, já demanda, digamos, tempo, adaptação e segurança no transcurso da epidemia, mas, em condições de redução do impacto epidêmico, essa seria um setor último a ser, digamos, retomado, devido à complexidade, então, de adotar essas medidas, ou seja, não são medidas facilmente adotáveis. Não. E principalmente no setor público, onde nós temos, né, um grande número de alunos, infraestruturas que não são facilmente adaptáveis e investimentos que precisam ser mobilizados num tempo maior. Eu diria para vocês o seguinte, que pela experiência comparativa, né, porque hoje em dia a gente tem essa possibilidade de olhar o que aconteceu na Europa, principalmente, né? Na Ásia foi muito diferente, a contenção foi diferente, eles conseguiram conter a circulação do vírus, né? Na Ásia que eu me refiro ao leste, né, da Ásia, China, Japão, Coreia do Sul e tal. É diferente a situação na Índia, que está em plena explosão, né, da epidemia, e as condições são muito mais precárias materialmente. Mas se nós tomarmos como comparação mais imediata a situação europeia, né, dá para prever que nós vamos ter aqui um período agora que está sendo de remissão relativa, já com sinais de aumento progressivo de novo, e é provável que a gente tenha um segundo impacto, né? E aí alguns dizem a primeira onda, né, ainda com uma espécie de exacerbação, de aumento, ou é uma segunda onda. Isso me parece uma discussão que só com o tempo a gente pode dizer isso com mais certeza, se é a primeira onda estendida, a segunda, mas isso não é tão importante. O importante é entender que nós não estamos em uma condição em que estejamos claramente controlando a circulação do vírus, né? O principal indicador que é usado para justificar uma normalização acelerada tem sido o não aumento da ocupação de leitos, né, uma redução da ocupação de leitos, principalmente de UTIs e tal. Só qual é o efeito prático disso, né? É o acúmulo de mortos, né? Há mais ou menos 6, 7 semanas atrás, o Rio Grande do Sul tinha 60 falecimentos, né, registrados por 1 milhão de habitantes, certo? Perdão, 60 por 100 mil habitantes. 60 por 1 milhão de habitantes, perdão. Hoje nós temos mais de 520, certo? Por milhão de habitantes. Ou, né, 52 por 100 mil habitantes, ou 5 para cada 1.000 habitantes, 5,2. Então, nós saltamos, né, de menos de 1 por 1.000 para 5, ou seja, multiplicamos por 5 vezes, né, ou mais, ao longo desse processo, de forma acelerada. Então, esse é um processo preocupante, porque o que aconteceu foi que, sim, nós evitamos um impacto direto, uma mortalidade num pico, né, muito pronunciado, a gente distribuiu essas mortes no tempo, certo? Mas no final, no balanço final de tudo que está acontecendo, o que vai ficar é o número de mortos, né? Isso é irrecorrível, né? Quer dizer, nós estamos chegando a 6 mil mortos agora no estado do Rio Grande do Sul, né? Outro dia eu comparava ainda, só para a gente ter uma ideia, que hoje com 520 mortos, né, por 1 milhão de habitantes no Rio Grande do Sul, quando eu comparo com Cuba, que tem praticamente a mesma população do Rio Grande do Sul,
e em Cuba se fez um controle da circulação do vírus, né, identificando os casos, identificando os contatos, isolando, esperando, né, passar os 14 dias para evitar seguir contaminando, ou seja, em Cuba tem 11 mortes por milhão de habitantes, 11, comparando com 520 no Rio Grande do Sul. Isso quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer que nós não conseguimos conter a epidemia. Ah, mas ficou tudo sob controle, o sistema de saúde não entrou em colapso, agora, inclusive, está sobrando mais leitos hospitalares, né? Está ficando menor a pressão e tal. Sim, mas isso pode ser uma curva, né? Uma onda que diminui, mas como nós vimos na Europa, em seguida aumenta, certo? E aí o nosso critério vai continuar sendo apenas o critério, né, do número de pessoas hospitalizadas e pronto, é isso. Enquanto tiver controle no acesso à hospitalização, isso é adequado. Então, nessa evolução de em torno de 7 semanas, passar de 60, né, mortes por milhão para 520, mostra que nós estamos acumulando, né, perdas, e embora isso seja menos dramático do que poderia se esperar em termos de concentração de mortes no tempo, mas no final nós vamos ter um número expressivo que, comparado com Cuba e outros países, o próprio Uruguai aqui ao lado e tal, nós temos uma sobremortalidade muito grande. Como pode a volta às aulas acelerar esse processo de mais circulação do vírus? Bom, isso acho que já foi extensamente discutido, né? As crianças são menos frágeis frente ao vírus, né? Isso está bem demonstrado, quer dizer, o número de mortes em crianças, adolescentes, adultos jovens é muito menor proporcionalmente do que nas pessoas maiores de 40 anos para frente, né? Para vocês terem uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas maiores de 80 anos, as que ficaram doentes, quase 30% morreram, 30%. As crianças, na medida em que elas ficaram em casa, elas ficaram mais protegidas. A possibilidade delas se contagiarem foi muito menor e, portanto, a possibilidade delas contagiarem as famílias também é muito menor. Porque também alguns estudos mostraram que as crianças parecem ser, digamos assim, vetores, né? Ou seja, agentes de contágio muito mais intensos, porque ela tem uma carga viral maior. Embora elas mesmas sejam afetadas de forma leve, né? Mas os adultos, né, ficam expostos a uma carga viral maior, que as crianças são como os agentes disso, né? Portanto, como é que vai ser, né? A família que tem hoje crianças em casa, daí vai mandar a criança para a escola. Como é que ela vai proceder quando a criança vai e volta e dentro da casa também tem um idoso, tem uma pessoa que tem, né? Não sei. Alguma doença crônica, diabetes, hipertensão, enfim. E a circulação dentro da escola em termos de contágio, contato, quer dizer, fazer com que as crianças respeitem rigidamente, né, todos os protocolos ali e tal. Não é fácil, não é mesmo? E no meio disso tudo tem os próprios professores e funcionários das escolas, que também são pessoas, né? Muitas também têm mais idade, outras têm doenças, né? E como é que fica? Vão ser afastados, que tiver maior idade mais avançada, tem doenças, a obesidade também é um fator de risco, a gente vai tirar essas pessoas, vai separá-las, né? Talvez a última chance de a gente fazer uma reivindicação nesse momento mais séria sobre a necessidade de conter a circulação do vírus na comunidade seja usar o debate em torno à volta às aulas. Por quê? Porque para ter segurança na volta às aulas, a gente teria que ter um ambiente externo, me refiro ao conjunto da comunidade, onde o vírus estivesse sendo controlado. De que maneira? Fazendo um monitoramento muito intenso de aparecimento de casos, né, ou suspeitas de casos, indo atrás desses casos, ver os seus contatos em até 3 círculos, né? As pessoas que tiveram contato direto com o caso ou suspeito, os que tiveram contato com esses contatos e os terceiros que tiveram contatos com os contatos, ou seja, isso é o critério que tem sido usado em muitos países que controlaram, né, realmente a circulação do vírus. E daí tu coloca toda essa turma em isolamento, né? Deixa eles isolados. E se eles não têm condição de se isolar dentro de casa, eles são colocados em instituições para ficarem durante 14 dias isolados. O que a gente diz é que em 14 dias, se eu tiver contagiado aqui na minha casa, né, e ficar aqui dentro de casa 14 dias, durante esse tempo a doença se autolimita, eu deixo de ser contagioso e pronto. Aí eu posso depois sair, depois desses 14 dias, e em tese não vou contagiar mais ninguém.
certo? Isso eu posso dizer mesmo não fazendo o teste laboratorial, simplesmente a partir de uma assunção clínica, né, de um raciocínio clínico. Isso permitiria quebrar a cadeia de transmissão epidemiológica. Uma escola que tem uma criança e a gente suspeita que esteja com a doença, eu teria que fechar toda a turma, eu teria que bloquear todos que tiveram contato com ela, né? E isso faria a escola também oscilar, não ir e voltar a cada momento, certo? Com um problema sério para o processo educativo. Tu imagina, tu vai quebrando isso todo o tempo. Mas aí eu vi que a orientação do Estado não é essa. Quer dizer, mesmo que eu tenha uma criança contagiada, a criança fica em casa, mas a turma continua. Então eu não se mereço isso. E vai contra essa ideia da contenção da circulação, porque eu parto do pressuposto de que eu posso controlar isso, né? Pós-fato, depois que eu descubro que uma criança está positiva, né, para a doença, os demais eu fico observando para ver se aparece algum outro caso. Eu não faço um bloqueio preventivo, né? Não oriento todas as crianças a serem consideradas como potenciais transmissoras e, por sua vez, teria que ver o contato dessas crianças, um contato familiar e também fazer o isolamento. Então, vejo que a gente está num ambiente onde, não tendo essa disposição de fazer o controle da circulação, né, do vírus, nós estamos apenas fazendo uma contenção a partir da ideia de que ainda temos leitos, né, para receber os doentes. Eu acho que um fator bastante importante, eu acho que a gente está fazendo. Não sei se os colegas aí que estão assistindo estão conseguindo organizar as ideias, mas a gente sempre quis, na nossa escola e na comunidade escolar do Rio Grande do Sul, aí, mostrar por que há essa distinção de não poder retornar às escolas. Por que a escola tem essa característica mais marcante de prejuízo, né, para aumentar o contágio? Por causa de tudo isso que o senhor falou, de todas essas questões, né? E também nos leva à conclusão de que o governador não está agindo de forma responsável, né? Já que não há a testagem, né? Não está havendo o que o senhor comentou aí de estar vendo todas as transmissões, né? De primeiro, segundo, terceiro, enfim. Então, assim, da escola, né? Porque tem gente que coloca na internet para nós, voltou, os condomínios já pode fazer festa, não sei o que, já pode assistir lá no determinado jogo, né? Não sei o que. Tá, isso aí é esporádico. Nós não, nós vamos estar, né? Cotidianamente nos 3 turnos, que nem a minha escola, em contato com alunos, e esses alunos, né, como o senhor já falou, eles passam, né, o contágio, essa coisa toda, né? Então, assim, a comunidade também tem que ter essa consciência que a escola, né, ela tem essa característica de ser a última a voltar, né? E assim, depois, quando o senhor falar novamente, eu gostaria que o senhor, se é que o senhor pode falar sobre isso, mas uma coisa que me chama a atenção é essa subestimação que existe coletiva dessas doenças, da gripe espanhola e outras, né? O que seria isso aí? Uma questão sociológica, cultural ou psicossocial? Eu queria entender, porque nós temos um número de professores muito grande que querem voltar para a escola. Parada chata. Aí eu fico pensando assim, e parece que a gente que não quer voltar, estão dizendo que a gente não quer trabalhar, a gente está trabalhando mais em casa do que estivesse na escola, por causa que esse trabalho dá muito mais desgaste para a gente, né? Então, assim, eu queria entender por que a sociedade, historicamente, tem essa característica de subestimação, né? Será que não dá para ver? Será que as pessoas se acham que nem o presidente, que eles são ex-atleta ou são atletas? Porque eu vi aqui no negócio que não interessa se tu é atleta, os cambal, se tu faz isso, faz aquilo. Se tiver que pegar, pega mesmo e não adianta, né? Eu já ouvi falar também assim, não, vocês vão ficar, nós vamos fazer um plantão na escola e vocês vão ficar pouco tempo, vocês vão ficar lá 3 horas só. E aí eu queria que o senhor comentasse aí se faz diferença eu ter contato com uma pessoa infectada 5 minutos, 1 hora, 2 horas. Isso faz diferença, né? Porque eu imagino assim, a partir do momento que eu tiver o contato, eu fui para a escola, tive contato com a pessoa contaminada, eu já estou correndo risco, né? A outra questão é a seguinte, eu não sou, que eu saiba, eu não tenho nenhuma comorbidade, né, que vai me causar algum problema maior, mas eu convivo com uma pessoa, a minha esposa, ela faz imunoterapia, né, e o médico dela disse que eu não poderia sair para a escola, que eu seria o vetor
traria doença para ela, com certeza, para dentro de casa, e o risco seria muito grande, né? Então, eu também queria que o senhor comentasse sobre isso, porque eles dizem para a gente assim, não, tu não tem menos de 60, não tem nenhum problema, pode ir, dá tranquilo para a escola que colocou a máscara lá, tá tudo ok, né? Vai dormir no hotel. Vai dormir no hotel. O tempo de exposição, sim, vai ser um fator importante, né? Quer dizer, mas isso é uma curva matemática, uma questão probabilística, né? A partir de 20 minutos começa a ter uma possibilidade maior daquele que está exposto realmente acabar sendo contagiado. A circulação, né, a aeração do ambiente vai pesar também. Se é um ambiente mais aberto, onde tem circulação de ar, em relação a um ambiente mais fechado, em que o ar se renova pouco e tudo. Então, a questão é que nós trabalhamos sempre, né, e a epidemiologia trabalha com isso, com uma base que é de probabilística, né? Ou seja, a gente não diz que isso, consequentemente, gera imediata e necessariamente essa consequência, né? O fato não gera uma consequência sempre. Existem graus, né, de exposição, de intensidade da exposição e tal, que aumentam a probabilidade de que realmente se desenvolva o contágio ou a doença, né? Dependendo do tipo de situação que a gente está examinando. Agora, o que nos cria um grande problema, acho que no Brasil, e aí volta ao que o Elton estava dizendo, é que nós temos uma questão um pouco fatalista, né? Quer dizer, nós temos uma sociedade desigual, nós somos indiferentes à desigualdade, quer dizer, a gente aceita que alguns vão morrer mais que outros, certo? E eu estou me referindo já não à Covid, estou me referindo no geral, não é mesmo? A gente aceita coisas inaceitáveis, quer dizer, vê bem um país que tem 60 mil homicídios por ano, vocês acham normal isso? Não. Não é normal, mas, no entanto, a gente convive com isso, e convive com o aumento progressivo disso. Um país que tem mais de 50 mil mortes por acidente de trânsito por ano, é normal isso? Nossa. Não é normal, não é mesmo? Pessoas que morrem sem assistência hospitalar, né, porque não têm acesso aos leitos quando precisam e tal. Essa discussão da Covid, né, nos trouxe à baila a insuficiência dos leitos de UTI no país, a insuficiência dos leitos hospitalares, mas historicamente isso já era assim, já existia essa situação, né? E há uma espécie de anestesia da sociedade, porque é uma mistura de um certo fatalismo, né? Uma coisa, inclusive, da vontade de Deus, é o destino, né? É o azar e tal. Não se vê a questão de classe social, de como isso pesa, né? Na condição de vida e nas oportunidades, né? De atenção adequada e condição adequada de vida. Se vocês olharem a postura de governo, sei lá, como a Nova Zelândia lá, que teve uma postura muito clara. A disputa era o seguinte, que ninguém morresse. Aqui a gente inventou um debate em que, se o cara já viveu muito mesmo, né? É idoso, já viveu muito tempo, então pode morrer. O cara, poxa, ele já tem outras doenças, ia morrer mesmo daqui a pouco e tal. Entende? Puxa, é um negócio, se a gente para pensar o que isso quer dizer, é de uma crueldade, de uma indiferença, de uma insensibilidade, então, de uma sociedade que aceita qualquer coisa. Eu participei a semana passada daquela audiência com o juiz, né, que havia dado a liminar, e que fazia com que ficasse muito evidente na postura dos representantes do Estado que, no final das contas, era uma questão burocrática, né? Essa questão, né, Felipe, que tu, na condição de diretor, vamos ser claros, como que o diretor vai assumir uma responsabilidade e dizer que a escola está apta a receber os alunos? Não sei não. Sendo que essa é uma avaliação que deveria ser feita pelos profissionais da área da saúde, certo? E se tiver um laudo que vai dizer que aquilo é seguro ou é inseguro, tem uma responsabilidade profissional. Isso foi conversado aquele dia, quer dizer, como assim que passa para o diretor da escola dizer que está apto ou não está apto? No fim, é uma irresponsabilização do Estado, certo? E tu transfere para um indivíduo, né? Quer dizer, é um indivíduo que poderia ser, eventualmente, se eu sou pai de uma criança que o Felipe me diz, pode mandar tua criança para a escola, e essa criança fica doente, eventualmente morre, fica com sequela, né? A possibilidade baixa. Ou contamina a família e morre uma pessoa da família e tal. Como que eu deveria me sentir como pai? Eu responsabilizaria quem disse que era seguro, certo? Mas quem é que disse isso? Foi o Felipe, não foi o governo estadual.
é também um momento de fazer 3 coisas. Primeiro, reivindicar que o governo seja responsável, os governos sejam responsáveis, né, sobre um esforço de controlar a circulação do vírus. Isso é um problema sério, certo? Que a gente não fez esse esforço, não fortalecemos a atenção primária para isso, não criamos maior potência na vigilância epidemiológica, né, não adotamos as medidas materiais e de organização para fazer essa contenção, e nós estamos necessitados de fazer isso, porque senão nós vamos ficar nesse negócio de abre e fecha coisas eternamente, entendeu? E vejam, quando a gente defende as quarentenas, né, até os lockdowns, a gente faz isso em desespero de causa. A gente não faz isso porque a gente acha que é a melhor solução, porque não é. A questão é que nos oferece imediatamente como medida de tentar proteger as vidas, né? Não sei. O que eu deveria estar preocupado é que essa realidade impactada pela pandemia já não é aquela realidade que existia antigamente. Aquilo não vai voltar. Nós temos uma realidade que vai se projetar no tempo, né? Nós estamos aí pela frente, pelo menos até o ano 2022, né? Eu digo isso porque a gente fica na esperança, então, de que vamos voltando, porque em seguida vem a vacina. Eu não acredito nisso, né? Não é plausível isso num curto prazo, né? É muito provável que os efeitos estendidos de uma vacina, caso seja realmente comprovado e que tenhamos uma vacina capaz, né, de controlar e dar uma imunidade de permanência suficiente, sem para efeitos maiores, etc., isso vai demorar um tempo, certo? E aí, quando tivermos essa vacina, a gente tem o desafio ainda de vacinar toda a população, né? Se for uma vacina que precisa revacinação periódica, como a vacina da gripe, como é que vai ser essa logística, né, para vacinar toda a população a cada período? Como é que vai se dar esse negócio? Quer dizer, então, é um momento da gente colocar o debate na sociedade para dizer, nós precisamos de soluções mais definitivas, controlar a circulação do vírus, não ficar olhando a miragem da vacina e tal, e olhar como nós temos que controlar a circulação. Isso também nos permitiria acumular experiência para controlar outras doenças, certo? Aqui no Brasil, a gente não dá, historicamente, a gente não valoriza o problema das infecções, né, respiratórias sazonais. E vejam só uma coisa interessante, esse período que as crianças não foram à escola diminuiu enormemente as hospitalizações e mortes de crianças por doença respiratória e também teve algum efeito nos adultos, né? Por quê? Porque todos os anos tem uma circulação muito intensa de vírus, né, respiratórios durante o inverno nas escolas e tudo, né? Principalmente durante o inverno. E isso tem repercussões nas famílias e tudo. E esse ano a gente teve uma redução significativa disso, né? Por quê? Porque a mesma medida protetora, né, para a Covid vale para as outras doenças respiratórias. Então, aí houve uma contenção. Eu acho que é um momento, primeiro, como eu dizia, da gente clamar por um controle efetivo da circulação do vírus. Segundo, é um momento de exigir que as escolas sejam entendidas como ambientes, usando a analogia da legislação sueca, sejam entendidos como ambientes industriais. Em que sentido? O ambiente da escola tem que ser controlado, né? A questão temperatura, acústica, fluxo, né, do ar, renovação do ar, umidade, tipo de ergonomia das estruturas das escolas. As nossas escolas, em geral, são construídas da mesma maneira desde sempre. E elas não são entendidas como ambiente industrial. Isso na Suécia, o que significa um ambiente industrial? Tem que ter todos os controles de parâmetro, porque tu tem uma relação constante ali com o ambiente, não é mesmo? Olha, quem é professor sabe o que significa falar numa aula onde a acústica é muito ruim, que tu precisa ficar lutando com a acústica. Chega no final do dia, tu tá com a voz acabada, né? E depois de anos falando num ambiente acusticamente inadequado, tem danos, né, que ficam se acumulando e tal. Temperatura, umidade e tal, isso gera problemas, né, respiratórios, problemas alérgicos, problemas, enfim, vasculares, o que seja, né? As próprias crianças no ambiente onde ergonomicamente as cadeiras e mesas são inadequadas, estão gerando problemas ortopédicos também, etc. Ou seja, se tu vai olhar o ambiente escolar de uma forma exigente, né, e agora incorporando no ambiente escolar as medidas necessárias de distanciamento, de proteção e tal, eu teria que revisar radicalmente, né,
as proteções para os trabalhadores desse ambiente e considerar que, finalmente, a escola é um ambiente de trabalho para alunos, professores e funcionários. Eles estão todos envolvidos num processo, né, de trabalho. Então, isso é uma questão que mudaria, né, a exigência e desnaturalizaria essa questão de transferir para o diretor da escola e dizer se a escola é apta. Não, a escola estaria no centro da vigilância em saúde do trabalhador e dos ambientes de trabalho e estaria no centro da vigilância sanitária e epidemiológica, porque ela passaria a ser considerada um ambiente central, né, onde essa circulação e atividade, dada a sua natureza coletiva e sensível, teria que ser visto de outra forma. Essa seria a segunda questão que eu acho que é muito importante de ser pensada, não é mesmo? E a terceira questão, que é justamente construir essa desnaturalização, sabe? Eu acho que a gente tem que levar para um debate público, e os professores têm esse poder também de levar essa discussão, não só no seu público imediato de alunos e pais, mas também serem porta-voz de um debate que diga o seguinte: basta, né? Aqui nós não estamos para discutir a naturalização das mortes, nós temos que fazer um outro debate. Não é possível que a gente continue sendo uma sociedade que naturaliza esse grau tão profundo, né, de desigualdade ao ponto de aceitar que nós vamos ter gente que vai morrer e não vamos fazer nada sobre isso. E, além disso, eu acho que a gente deveria escutar primariamente a posição dos alunos e das famílias, certo? E, pelo que eu entendi, há bastante evidência que as famílias não se sentem seguras de mandar os alunos para a escola. Isso é um problema, né? E também um problema não só de medo, né, do contágio, mas também da questão da ordem prática, né? Uma coisa é que a criança vá para a escola e assuma os turnos, né, da atividade. Outra é mandar por pouco tempo durante o dia, necessitando uma logística que as famílias também vão ter muita dificuldade de se adaptar, né? Porque vão ter que ficar pendentes dessa ida e vinda em horários que não correspondem aos horários laborais também, e tudo mais absurdas, né? De estocagem de álcool, né, nas escolas, essa coisa louca de adaptar de qualquer maneira os ambientes. Achei bastante importante quando o doutor começou lá no início falando de que esse governo atual do Estado ele está com o foco errado, né? Quando ele está com o foco do retorno presencial, ele devia estar com foco em qualificar as aulas no modelo online, né? A gente sabe que desde que começou a pandemia, lá em março, está se falando da história dos Chromebooks. Ninguém recebeu Chromebook nenhum em escola até o momento, né? Então, para ver que eles não estão preocupados com a qualidade da educação em si, mas que com os professores e alunos vão para as escolas de uma vez, né? O governo do estado já quis que nós retornássemos presencialmente, mas em nenhum momento eles fizeram uma reunião dos diretores da escola e os COEs, via online, Google Meet da vida aí mesmo, com um profissional da saúde para nos lembrar de detalhes que a gente não se deu conta, né? Porque eles me passaram lá um passo a passo que eu tinha que colocar, dispenser para álcool gel, dispenser lá para papel toalha, mas acredito que existam detalhes dentro da escola que me passam, porque eu não estou acostumado a fazer esse tipo de questão de protocolos de saúde, né? Nós temos 2 secretárias com já os laudos de consulta de que elas estão efetivamente com o Covid-19, né? E como que aconteceu o contágio? Foi dentro da escola. Porque elas só se encontraram na escola, né? Então, uma delas vai para a escola de transporte público e a outra vai de carro. As duas se contaminaram. Provavelmente a que vai de transporte público, ela teve contato com a outra dentro da secretaria, né? E uma passou para a outra, então, né? Elas se contaminaram e isso elas estando um dia só na escola. Foi um dia, durante 6 horas que elas permaneceram dentro da escola, já foi suficiente para se contaminarem mesmo com os protocolos, né? É impossível permanecer trabalhando de máscara o tempo todo, né? Porque ou eu enxergo, ou eu uso a máscara e embaço o óculos e eu já não enxergo mais nada, né? Parada chata. Não adianta, né? Então, ou eu enxergo ou eu trabalho, né? Eu preciso de uma coisa para fazer a outra, né? Então, na prática, não é possível, né? O governo vai mandar só 2 tipos de máscara para vocês, né? Para as direções, mas aquela viseira não vai mandar, né? Não. Aí, nesse questionário que veio da Secretaria de Saúde, que é a Secretaria de Saúde querendo saber se eu fiz todos os protocolos, né? Tinha um lá que dizia assim, isolou os chuveiros? Não. Primeiro, escola nenhuma tem chuveiro funcionando na rede estadual, né? Segundo, o chuveiro seria até algo necessário, porque os alunos ou mesmo os funcionários, eles vão vir no transporte público, né?
Daí a gente pode recomendar, por exemplo, que eles tragam uma roupa para trocar na escola, para eles não ficarem na escola com a mesma roupa que eles vieram no transporte, né? Mas e o cabelo? O cabelo deles não fica com carga nenhuma de vírus? Sim. O sapato, eles vão trocar o sapato também, né? Então, são coisas que não vão funcionar, né? E para mim, particularmente, ficou provado nesse caso, onde uma secretária passou para outra, e eu tenho um caso de professora confirmado também, mas que o contágio não foi dentro da escola, mas eu fiquei imaginando, se eu tivesse professores, alunos junto com as secretárias, mais essa professora, o vírus ia fazer uma festa dentro da escola, né? Então, realmente, como o doutor colocou, eu não me sinto seguro, né? E até o momento, nenhuma das secretárias, elas tiveram sintomas que levaram a óbito, né? Uma delas ficou com bastante falta de ar, ficou bastante assustada, né? Mas ela não veio a óbito. Mas eu fico pensando assim, e se tivesse ido a óbito? Não sei. Né? Aí seria aquele peso da consciência, porque eu não resisti ao retorno, né? E não foi nem no retorno, né? Foi nos plantões para receber os produtos de limpeza que elas se contaminaram, né? Então, só aquilo já bastou, né? Então, é exatamente isso, é transferindo para a gente a decisão de, daqui a pouco, decidir se alguém dentro da escola vai viver ou morrer, né? E essa é uma decisão com a qual eu não quero tomar, né, nesse momento. E alguém, se acontecer um óbito na comunidade escolar, vai dizer, Felipe, tu não resistiu ao retorno e por causa de ti aconteceu a morte dessa pessoa, no caso, né? Então, só confirmando todas essas questões que o doutor colocou aí, é exatamente tudo o que me preocupa nesse momento, né? E até o momento o Estado não promoveu um encontro como esse aqui, né? Se o Sandro, né, através do canal dele, conseguiu chamar um especialista em saúde aí, né, no vírus, para poder conversar conosco aqui, por que o Estado ainda não promoveu isso com os diretores, com os membros do COI, né? Não sei. Como é que poderia ser isso aí? Será que teria um custo tão alto para o governo mandar médicos, né, engenheiros de segurança do trabalho para fazer essa análise? O senhor estava comentando antes a questão da renovação do ar, né? A maioria das escolas tem aquelas janelinhas pequenas, basculantes, a escola que a gente dá aula lá no Feijó é assim, são as janelas pequenininhas emperradas, não abre. Então teria que trocar a janela. Né? Isso, imagina o custo disso, né? O governo não está mandando, pelo que eu sei, para as direções da escola para trocar as janelas, né? E eu acredito que teria que fazer, porque aumentaria a circulação de ar, né? Então tem todas essas questões aí que um professor não está, um professor de português, um professor de matemática, de sociologia, não está habilitado para dizer se a escola tem essas condições ou não, né? Nós tivemos aqui, o Vegas fez uma live com os diretores. E tem alguns diretores que fizeram um trabalho muito interessante. Não da minha escola, lamentavelmente. Porque a nossa diretora ficou com medo da repressão, que ela disse que iam punir ela. Daí ela optou por voltar às aulas. Mas outras escolas fizeram chamar a comunidade para a discussão, né? Tiveram o apoio da comunidade. E aí entrou um diferencial aí, né, que é politicamente falando, que daí o governo dá para trás, né? Se a comunidade está junto, coisa muda de figura, né? Então, assim, essas diretoras chamaram a comunidade apoiou, tá junto, né? Que eu acho que é isso, todas as escolas deveriam fazer esse papel, né? E também esse aspecto aí que o Viegas falou, eu ia comentar, cara, se o senhor vai lá na escola que a gente trabalha... Eu vou lhe dizer uma coisa, se o cara der um espirro ali, você tem que sair correndo dentro da sala, porque não tem por onde sair, sabe? Você é maluco, é? Parece aqueles negócios que foi feito para presídio. A estrutura material lá, a estrutura, né, dos prédios, não tem a mínima condição, né? Enfim, né? Eu só queria ler aqui rapidamente para o pessoal que está assistindo, porque eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que trabalhar didaticamente, né? A epidemiologia estuda os fatores de propagação de determinada doença na população e a evolução e os meios necessários para a sua prevenção. Eu deixo com uma pergunta junto aí, como é que estão os investimentos na área de epidemiologia pelo Estado para que o trabalho possa ser melhor feito? Não interessa, isso é problema meu. Começando por esse aspecto, né? Realmente a epidemiologia tem essa definição e ela, embora na sua origem histórica, né, ela esteve muito interessada pelas doenças infecciosas, né? Mas ela, na sua evolução, ela também começou a estudar o que a gente chama de doenças não transmissíveis, que são
a diabetes, a hipertensão e tal, mas que, no entanto, tem explicações sociais, por isso a gente fala também de uma epidemiologia social, né? Por exemplo, os setores, né, as classes sociais mais frágeis, elas estão expostas a um conjunto de situações, de agravos, que faz com que elas sejam afetadas em maior intensidade e grau por todas as doenças conhecidas, né? Porque isso tem relação direta com a condição social mesmo, né? Então, a gente tem maior incidência, né, de doenças mentais, de doenças transmissíveis, não transmissíveis, de violência nos setores mais frágeis da sociedade, né, nas classes subalternas e tal. Não é só as escolas que parecem presídios, boa parte dos nossos hospitais parecem presídios também, ou seja, inadequados na circulação de ar, no dimensionamento para o volume de gente a ser atendida, né? É um negócio triste, né? Mas isso mostra também uma lógica social em que essas estruturas públicas, elas não têm a mesma exigência de padrão de qualidade, né, que tem estruturas no âmbito privado, né, com finalidade de lucro. Nós já vínhamos há anos denunciando que não havia nos serviços de urgência nenhuma segurança biológica, né? Não havia barreira, não havia nada. Então, ficava ali os pacientes com tuberculose, né, casos ativos de tuberculose, ali amontoados no corredor, em macas e tal, não há salas de isolamento suficientes, então, agora, frente à Covid, teve que se montar, né, tendas fora e tentar separar o fluxo, mas isso é algo que há anos nós estamos dizendo que é necessário. E não esqueçam que depois do golpe contra a Dilma, em 2016, se aprovou uma lei que congela o gasto público por 20 anos, simplesmente, né? Quer dizer, para quê? Para permitir pagar os interesses, né, dos juros das dívidas, né, para o capital financeiro. Quer dizer, é nesse debate que nós estamos, não é um debate qualquer, é um debate de, afinal, onde está o sentido, né, o objetivo central da vida na sociedade brasileira? É realmente criar condições de vida e justiça para todos, justiça social, ou é simplesmente administrar os interesses do capital e naturalizar, né, toda essa tragédia que a gente vive todo o tempo e tal. Da mesma maneira que agora se publica quantos leitos estão ocupados, quantas pessoas têm corona, né, foram contagiadas a cada dia, quantos morreram e tal. Ora, isso deveria ser feito para todas as doenças, para tornar isso um debate público mais claro, para a gente ver do que as pessoas estão morrendo, de coisas que não deveriam morrer, em que idade estão morrendo, por quê, onde está faltando assistência e tal. Esse tipo de coisa deveria ser transparente para tudo, né, em todo o tempo. Até agora não há prova, né, através dos estudos epidemiológicos, clínicos e populacionais, de que tenhamos algum medicamento que tenha efeito. Ah, mas o fulaninho tomou lá a cloroquina e ficou bem. Bom, nada impede que o indivíduo, usando um determinado medicamento, tenha algum benefício. Mas quando isso é visto do ponto de vista populacional, se eu não tenho uma certa, né, consistência de resultado, eu considero que isso não serve, né, do ponto de vista populacional. Por isso não fazia sentido que os prefeitos comprassem cloroquina e distribuíssem para todo mundo, como fizeram em determinado momento, né, para todo mundo tomar como preventivo e tal. Uma loucura um troço desse, né? O sistema também se ressente desse discurso, né, por parte da presidência da República, que todo o tempo diz que isso não é nada, que vão para frente, que a pior é ficar em casa e não ter comida, ou seja, naturalizando também o que deveria ser a função do Estado. Por isso, a função do Estado brasileiro, seja governo federal, estadual, municipal, tem que ser entendido como primariamente direcionado a defender a vida dos cidadãos e cidadãs do Brasil. Essa é a prioridade máxima. Vocês vão ver que daqui a pouquinho nós vamos fechar tudo de novo, porque a tendência é ir, pouco a pouco, aumentando a circulação do vírus e gerando mais pressão sobre o sistema de saúde, e aí nós vamos nos deparar com a situação que a Europa está vivendo hoje, né, de ter que voltar a fechar tudo. Tem países que estão fechando tudo com níveis de circulação do vírus que nós temos aqui agora, certo? É isso que também precisa ser entendido. É que o nosso padrão aqui é um padrão muito permissivo, certo? Ou seja,
Esse que é o problema, né? Quer dizer, não tem sentido. Nas últimas semanas, a Europa vai ter que fechar porque está aumentando. Aí tu vai ver o número de casos por 100 mil, né? E o número de mortes por 100 mil está parecido com os nossos. Ou seja, a questão é que eles estão muito mais preocupados em preservar as vidas e tomam as atitudes de forma antecipada. E o custo acumulado das pessoas que não morrem, mas vão ter sequelas graves. Essa doença deixa uma condição crônica, né? De várias manifestações de doenças, né, neurológicas, cardiológicas, vasculares, né, renais, né, hepáticas, né, enfim, que é grave. Nós estamos vendo isso, está aparecendo nos ambulatórios agora, isso de forma importante, e não só para aqueles que tiveram a forma grave da doença, também formas moderadas da doença. Então a questão não é assim, ficou doente, mas não morreu, então está tudo bem. Não, o cara fica doente e tem sequela. Isso é um problema para a vida dele, é evidente, e é um problema para o sistema de saúde, né, porque vai aumentar a carga de pacientes, né, crônicos e tal. Então a gente deveria estar muito mais preocupado, né, de conter a circulação. Lá em junho, eu peguei uma reportagem que o senhor cedeu para o jornal O Sul, que o senhor dizia assim: é preciso fazer o lockdown agora. Estamos numa curva crescente e aumentou com a flexibilização. Tudo que conseguimos acumular de bom, estamos perdendo rapidamente. Estamos caminhando invariavelmente ao desastre, em direção ao desastre, né? O senhor continua com a mesma opinião que agora, nesse momento, eu já estava falando ali, né, que de repente... daqui a pouco nós vamos chegar nessa situação. Será que se nós tivéssemos feito isso, né, nunca foi feito, né, aqui no Rio Grande do Sul, nunca nem se cogitou essa hipótese de fechar tudo, né? Talvez se tivesse fechado tudo por, sei lá, 15 dias, já teria diminuído bastante o problema, né? Na época, o que eu dizia é o seguinte, a minha expressão, inclusive, que eu usava na época, é que nós precisávamos um freio de arrumação, certo? A gente precisava dar uma freada e reorganizar nossa capacidade de controlar a circulação do vírus, né? Quer dizer, veja bem, o problema não é só a cada tanto fazer um lockdown, uma redução da circulação das pessoas para dar tempo de organizar o sistema de saúde ou dar um respiro para o sistema de saúde. Não se trata disso. A questão é que eu preciso controlar a circulação do vírus. Eu preciso aí investir na atenção básica, visitar casa a casa, como fez Cuba, está fazendo a Venezuela também, como vários outros países fizeram, de fazer uma busca ativa, identificar os casos, né, permanentemente fazer essa vigilância. Me perguntava como está o investimento em vigilância epidemiológica. Bom, as vigilâncias foram desmontadas também no último período, né? Restrição de recursos, redução de pessoal, uma coisa que eu não comentei antes, mas que é grave. Eu conversei com vários colegas, né, do governo estadual e municipal aqui de Porto Alegre, técnicos da área de vigilância, saúde do trabalhador, etc. E eu perguntei para eles: vem cá, vocês participaram da discussão desses protocolos que estão sendo propostos? Eles me disseram não. Isso é feito só nas direções, nós estamos proibidos de dar entrevistas, de participar de qualquer debate, né? Estamos proibidos de nos aproximar dessa questão das escolas, e isso foi uma coisa que eu levantei para o juiz, né, semana passada. Eu disse: não, o senhor tem que chamar aqui os técnicos, tem que chamar os técnicos da área de vigilância epidemiológica, sanitária, de saúde do trabalhador, e perguntar para eles qual é a condição para poder voltar e que eles estejam envolvidos, sim, na liberação ou não dos ambientes para poder voltar, depois que eles inspecionarem as medidas que forem adotadas e darem a certificação de que são suficientes, né? Mas o Estado não quer fazer isso, certo? Porque ele também teria que assumir o fato de ter desmontado boa parte da estrutura de vigilância, de ter deixado isso em condições inadequadas. Tem que guardar um silêncio ali obsequioso, senão, como disse o Felipe, professoras, diretoras que não querem botar o seu emprego a risco, né? Porque não podem contradizer a orientação do Estado. Quer dizer, por sinal, o governo Marquesã em Porto Alegre, o governo Leite, se caracterizam por ter estruturas absolutamente não participativas, né? Não há espaço democrático para discussão. O Conselho Estadual de Saúde está afastado da discussão sobre a questão da Covid, quer dizer, um órgão que existe por força de lei, né, federal, derivado da Constituição, justamente para fazer o debate entre sociedade e governo em termos das questões de saúde, e de repente os caras não são escutados, igual o Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, é simplesmente ignorado. Ou seja, aí são governos absolutamente autossuficientes, né, que não escutam a sociedade. O reitor da UFPEL foi congelado, sumiram com ele, né?
É claro, enquanto mostrava os números que estavam ali de acordo, estava tudo muito bonito, quando ele começou a dizer, não dá, tem que tomar medidas, né? Na época que eu afirmava isso, que tinha que fechar, ele também começou a dizer isso, daí ele começou a se tornar incômodo, certo? Porque a ideia de que aqui o governo estadual teve uma orientação científica para as suas ações, vamos ser honestos, né? Isso era um discurso de conveniência. Enquanto ele estava conveniente, mantinha um discurso, né, científico, entre aspas. Depois isso se perdeu completamente. E hoje, entre os setores, né, que lidam diretamente com a questão, a gente tem um consenso de que há um equilíbrio muito delicado e a tendência é uma tendência de aumento da circulação do vírus, maior número de casos, e vai voltar a pressionar o sistema de saúde. Vamos ter muitas mortes ainda, apesar de que hoje, olhando assim, né, pontualmente hoje, a gente diz, mas está muito melhor, né? Está muito melhor. Só que eu insisto na análise comparativa com países que estão como nós estamos hoje e que já estão fechando. Ou seja, a questão é que nós temos aqui o nosso limiar, né, nossa tolerância é altíssima. Uma das coisas que eu falo para o sindicato, doutor, né, que o senhor comentou aí que os dados de saúde e tudo mais, os dados públicos, a comunidade tem que participar, eu cobrei do sindicato que ele tinha que ter uma TV web, no mínimo, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, antes de nós termos essa tecnologia, a gente não tinha, né? Ficava muito tudo na mão da mídia formal, né? Da mídia que não mostrava isso. Eu acho que esse é um dado positivo, claro que também tem a questão das fake news e tudo mais, mas eu acho que é um dado positivo para a gente ter alguma esperança de mudança dessas situações. Esse trabalho que o senhor está fazendo aqui conosco e que a gente também vai reproduzir, né, dá uma certa esperança, assim, né? Claro que as coisas para mudar como a gente acharia que deveria mudar, são lentas, né? Lamentavelmente são lentas. Mas, enfim, eu acho que é esclarecedor, né? Nos dá instrumento para a gente poder trabalhar melhor com nossos colegas, né? Tem muitos colegas nossos que eu tenho certeza que estão escutando lá na nossa escola. E que vão ter mais elementos para perceber que é uma loucura voltar à aula presencial, essa coisa toda, né? Que, aliás, eu estou fazendo um documento, eu tenho 60 anos, eu estou fazendo um documento, se eu tiver que voltar, eu vou dar para minha diretora assinar. Miserável! Sabe? Porque eu vou dizer, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou responsabilizar a senhora. Porque se a senhora não quer enfrentar o governo porque ele vai lhe punir, então eu também vou lhe punir, eu vou dizer para a comunidade lhe punir também, porque a senhora está abrindo a escola e está botando muita gente em risco para tirar o seu risco. Então não assume a direção. Não quer assumir risco, não assume direção, né? Então, assim, para as pessoas perceberem que não é só os de cima que pode ferrar com a gente também, né? Quem está num posto de direção. Não é isso que a gente quer, muito pelo contrário. Nós nos colocamos para essa direção da escola disponível para discutir com a comunidade. Mas as pessoas parecem que têm uma dificuldade muito grande de enxergar coisas, né? Que tu está mostrando diversos elementos que comprovam que aquilo não é bom, mas as pessoas continuam insistindo. É aquela coisa que o senhor falou, né, da fatalidade, é assim, se eu não fizer eu vou me ferrar, quem manda está lá em cima, e bababá, né? E aí as pessoas vão caindo nesse discurso. É vou triste, descontar mas... do salário, vão descontar do salário. Se for morto, não precisa ter salário, né? Não adianta, né? Você é maluco, é? Se tu lembrar, na nossa última live da semana passada, a gente encerrou a semana com uma notícia que eu trouxe de que as aulas estavam suspensas por causa da liminar, né? Agora a gente encerra uma semana do contrário, né? Onde as aulas terão que voltar na próxima semana, porque foi derrubada a liminar, né? Mas até na questão dos EPIs, que seria o nosso último tópico ali, né? Duas coisas que me chamaram a atenção nas últimas semanas também, assim, né? Nessa minha ânsia de pesquisar se os EPIs eram suficientes ou não, né? Primeiro, os produtos químicos que nós recebemos lá, principalmente os álcools, né? Eles teriam que vir lá com uma ficha de informação de segurança, a FISPQ lá, né? Famosa, quem é da área de química conhece, né? Que quando nos entregaram os produtos, só veio uma relação para a gente assinar, não tinha nem nota, né? Quem diria uma ficha lá já avisando todos os riscos de como armazenar, tinha que ter pallets, essa informação veio depois, né, de que nós teríamos que armazenar isso, né. E a outra informação é que nós recebemos também os termômetros, né, então, para medir a temperatura dos alunos que chegam, aqueles de infravermelho,
que as pilhas são as piores pilhas possíveis que poderiam vir, né? E também chegou até mim a informação de que esses termômetros eles têm que ser revisados e calibrados a cada determinado período de tempo, né? Então, até sobre os EPIs, como é que eu vou atestar que pode ter um retorno presencial se eu não sei lidar com os EPIs e os produtos da escola, né? Não sei não. E a outra questão também do que o Elton estava colocando ali, né? Essa semana também se avizinhou, nem todos os diretores se deram conta, mas existe até dos diretores que estão preocupados com a segurança alimentar dos alunos, se desenhou até uma espécie de chantagem. Porque o que aconteceu? Quando chegou no final da semana passada lá, veio uma ordem no início dessa semana dizendo que a merenda que as escolas estavam adquirindo, porque existem duas formas de adquirir, né? É a chamada pública para agricultura familiar e a carta convite para demais produtos, né? Então, a chamada pública para agricultura familiar continua, a gente vai poder doar para os alunos, mas metade da verba é carta convite para outros fornecedores. Essa havia sido suspensa. Não, agora não pode mais usar, o dinheiro que caiu na conta da escola devolvam para o Estado no final do ano, né? Ou seja, é quase como uma chantagem, assim, ou os alunos retornam presencialmente ou eles não comem a merenda da escola, né? Ao invés de o governo utilizar essa verba e dizer assim, não, pessoal, montem lá cestas básicas para os alunos, arroz, feijão, massa, carne da agricultura familiar e doem para essas famílias, né? Para eles poderem ficar tranquilos e, como a gente mencionou lá no início, qualificar essa aula que eles têm lá em casa, né? Para eles poderem pelo menos vir na escola e retirar de novo uma cesta básica para levar para casa, né? Então é tudo nesse sentido de chantagear a escola, chantagear os diretores, né? É isso que eu estou sentindo nesse momento, coagido a retornar ao presencial, né? E tendo esse agravante, como eu disse, daqui a pouco, se alguém virar óbito, a culpa ainda será minha, porque eu não resisti a essa questão, né? Mas eu me sinto mais seguro, então, né, nessa minha ideia pela não abertura, pelo não retorno presencial, ao conversar com o doutor aí, que fez bater as minhas percepções que eu já tinha antes, né? Então, eu gostaria só de agradecer pela conversa aí, porque me fez confirmar de que realmente não há como haver o retorno presencial nesse momento. E, inclusive, a semana passada, no debate com o juiz, né, que deu a liminar, foi informado, né, que mais de 200 municípios já, os governos municipais assumiram que não vai haver retorno às aulas. E no momento que o governo municipal define isso, não importa se a escola é estadual, não há retorno às aulas, certo? Então, essa me parece também uma linha importante. Eu acho que vocês, né, deveriam, nesse sentido, direcionar também uma pressão sobre o governo municipal, né, seja o município que for, no sentido de que a autoridade municipal, que em última análise, um sistema descentralizado como é o de saúde, eles, como autoridades municipais, que podem definir o que atenta contra a saúde ou não. Nesse caso, dos mais de 200 municípios, nós temos 490 e poucos municípios no Rio Grande do Sul, 98, né? Quer dizer, mais de 200 já disseram que não voltam, certo? E qual é o sentido de não voltar? Veja, eu acho que tem uma questão que puxa, nós estamos em novembro, né? Vamos ser claros, né? Vários municípios e governos estaduais no país, inclusive, já definiram que este ano letivo está cancelado. E por quê? Porque tem que tomar medidas de fundo para poder enfrentar o próximo período. Não adianta querer voltar e postergar medidas de fundo, sejam elas transformar, né, uma base significativa do processo educativo em instrumentos e ferramentas de educação à distância e outros recursos para poder enfrentar o desafio que vem para frente, e que, diga-se de passagem, o investimento nesse sentido da educação à distância pode ser beneficioso, mesmo depois que a gente supere, né, quando supere a questão da epidemia, ou seja, isso seria uma coisa importante, o acesso à internet, né, dos computadores para as crianças, etc. Mas, por outro lado, também é o tempo necessário para olhar com seriedade as adaptações necessárias da infraestrutura educativa, né? Seja adaptação de áreas físicas, seja fortalecer quadros de professores, seja criar, enfim, uma outra dinâmica que permita voltar num cenário que ainda vai ser um cenário com muitas incertezas, pelo menos para os próximos 2 anos, correto? Então, eu acho que essa é uma questão também significativa, porque é empurrar com a barriga o negócio, né? Quer dizer, forçar uma volta que, diga-se de passagem, não tem adesão da sociedade de forma plena, né? Então, alguns outros depoimentos aí dizendo que há resistência em muitos lugares, né? Dos alunos, das famílias, né?
além, obviamente, de professores. Portanto, não há um consenso sobre isso. Seria muito mais razoável, nesse momento, se concentrar esforços para criar condições de maior segurança. E eu insisto muito nessa ideia de que esse posicionamento do setor educativo e das famílias e alunos poderia ser a força que tem nos faltado para colocar na pauta a necessidade de medidas de realmente controle efetivo da circulação do vírus, né? Quer dizer, o rastreamento, testagem, isolamento preventivo e tal, porque nós precisamos controlar a circulação, né? Isso é o que tem faltado. Então, ancorar toda a estratégia só no acesso hospitalar é chegar sempre depois que já fracassamos, né? Em várias instâncias de contenção, e aí é uma loteria, né? A mortalidade nas UTIs é muito alta, então as pessoas, se tem leite de UTI, estamos tranquilos. Não é exatamente assim, né? Chega ali e aí tu começa a ter mortalidade de 30%, 40%, até 50%, né? Como foi reportado pelo Hospital de Clínicas, que é um centro, né, qualificado de atenção. Nós temos uma tendência hoje a tratar melhor os casos, né? Porque a novidade que representou essa doença também aumentou a capacidade de lidar, né, com os casos, e isso diminui relativamente a mortalidade. Mas eu insisto que, pelo número, né, a mortalidade, a letalidade, ou seja, o número de mortes por contagiados no Rio Grande do Sul tem ficado em torno de 2,5%, mais ou menos. Quer dizer, se tu olhares a cada dia, né, de cada 100 novos casos registrados, tem 2,5 pessoas que vão morrer, tá certo? Quer dizer, pela taxa de letalidade hoje. E como o número cresce, o número de mortes vai aumentando também, né, cumulativamente. Mas está morrendo menos agora do que há 2 meses atrás. Sim, mas continua, né? Continua e vai sempre acelerando, e tu vai acumulando. E no final do processo, a gente vai ter que olhar qual foi o número de mortes que nós acumulamos. E, nesse sentido, hoje a gente já está numa posição que não é nada favorável, né? Insisto na minha comparação, nós temos que comparar com aquilo que foi o melhor. Se Cuba tem 11, né, por milhão de habitantes e nós já temos 520 por milhão de habitantes como mortos, tem alguma coisa errada, nós estamos falhando, né? Não estamos fazendo o que poderíamos fazer como outro país fez. Então, isso é uma dificuldade objetiva que nós deveríamos encarar, né, de forma muito mais intensa. As minhas palavras lá em junho continuam sendo válidas no sentido de que hoje não teríamos assim razões imediatas, né, para sustentar uma medida de lockdown completo, mas nós deveríamos nos preparar porque isso vai se impor logo a seguir, já que nós estamos criando de forma muito, muito, muito acelerada uma ideia de que está tudo bem, de que já passou, né, de que está sob controle, tá, né? E é triste isso, né? E isso acaba repercutindo nesse debate sobre a volta às aulas, né? Está tudo bem porque não pode voltar às aulas, né? Esse é um argumento de senso comum desviado. Por que o cinema pode estar reabrindo e as aulas não podem voltar, né? Então, isso tudo faz parte eu acredito eu, da pressão, né? Tanto que o governador disse que as prefeituras que não abrissem as escolas, né? E isso eu estava falando antes, que as prefeituras têm esse poder, né? Que eles não iam liberar os eventos, né? E os eventos dão um retorno financeiro para as prefeituras. Então, isso não deixa de ser uma chantagem, né? Que o governo estadual está fazendo com as prefeituras. E nós aqui, eu e o Elton, somos professores de Porto Alegre, né? Então, nós temos um agravante, né? O Marquesan é do mesmo time do Leite aí, que quer que as escolas reabram, né? Então, nós literalmente estamos ferrados, né, Elton? Mas essa pressão agora, nesse momento delicado, né, da disputa eleitoral, acho que é o momento de fazer essa pressão, objetivamente. E depois de janeiro, nós já vamos ter um governo que tem uma outra visão, felizmente. Então, nós temos que nos preparar para isso, mas eu acho que tem uma disputa imediata. E ela pode ser, sim, também canalizada não só sobre o governo do Estado, mas sobre o município de Porto Alegre, nesse caso, e qualquer outro município, né? Fazer essa demanda para que os governos municipais se posicionem em favor de proteger realmente a vida das pessoas e tal. Porque quando a gente pensa na epidemiologia, né, são números, são populações, às vezes a gente perde a noção dos indivíduos na população, né? Vai dizer, só morre 2,5%. Sim, mas se esse 2,5% de letalidade foi dentro da tua família, e tivemos famílias que perderam 2, 3 pessoas, né?
uma mesma família. Imagina, sabe, uma pessoa que tu pega na família é suficiente para mostrar que essa questão dos números seguros não é exatamente assim, não é mesmo? Nós temos que ser mais exigentes sobre isso. E realmente transitar num grau de exigência muito maior. Mas para isso temos que enfrentar uma cultura fatalista e, lamentavelmente, muito indiferente, né, às desigualdades. Então, vamos lá. Eu quero agradecer ao Dr. Armando de Negri, né? Muita admiração pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho, né? Nós estamos, o senhor está aí disponível, querendo dividir com as pessoas, mostrar que é possível uma sociedade melhor, de que a gente pode mudar essa situação toda, né? Nos dando elementos preciosos, né, do conhecimento epidemiológico para a gente poder debater com os nossos colegas e discutir. Agradecer muito e dar um parabéns aí para a sua luta e agradecer a sua vinda aqui no nosso canal. Muito obrigado. Só agradecendo de novo a disponibilidade do doutor aí, né, e todos os esclarecimentos mesmo, assim, né, e agora nós vamos ter uma batalha nas próximas semanas aí para resistir esse retorno presencial aí, né, então é muito boa essa nossa conversa e até para a gente poder fundamentar, né, no momento que eu for cobrado aqui pela Coordenadoria de Educação, pela Secretaria de Educação, ou não. Eu procurei me informar, né, estive conversando até com um profissional especialista no caso e vou poder ter uma argumentação melhor aí para justificar a minha resistência ao retorno presencial, né? Mas agradeço muito a oportunidade. Eu acho que a questão realmente a gente precisa, né? Eu acho que nesse momento de disputa, essa questão eleitoral também permite certas disputas, né, na opinião pública. Eu estava vendo aqui no chat, né? Quer dizer, tem várias comunidades escolares que estão se manifestando que não querem voltar, e isso precisa encontrar expressão maior pública também, né? Até por dentro das campanhas eleitorais e tudo, porque é um momento de fazer essa disputa seriamente, né? E também reivindicar que os profissionais da saúde, os responsáveis pela vigilância e tal, inspecionem as escolas e deem o seu aval. Eu acho que essa questão é importante, é uma reivindicação da função pública, né? Eu lamento muito que o nosso sistema judiciário seja tão invertebrado, né? Porque vai lá, um juiz entende o assunto, fixa, né, um padrão, inclusive pedindo o parecer da profissional da saúde, aí vai lá outra desembargadora e dá outro despacho, né? Quer dizer, é uma confusão, uma falta de critério total. Então, se é assim, vamos achar outro juiz que dê novamente um outro amparo. Tem que procurar as maneiras de transformar isso realmente numa disputa séria, né? E não circunstancial, assim, tão tristemente limitada. Então, acho que é o momento de seguir nessa disputa, mas mobilizar as comunidades escolares para se manifestarem formalmente, né, junto ao governo estadual e amparar nisso as decisões de professores e diretores que entendem que não têm condições de voltar. Né? Então, acho que é importante que entendam qual é a mensagem. A mensagem não é, bom, agora quero fechar as escolas, não quero mais trabalhar. Não. Tem que mostrar que esse é um tempo que é preciso ser utilizado para criar as condições para uma volta segura. E isso é o que deve ser buscado agora. Né? A realidade da maioria da população é triste, né? Porque eu acho que um juiz que decide uma coisa dessa nunca entrou numa escola pública, né? Nem sabe o que é uma escola pública. Né? Não faz nem ideia do que é uma escola pública, né? Com certeza. Essa é uma dificuldade. Na verdade, doutor, o senhor falou ali da questão não é questão de voltar a trabalhar, né? Na verdade, os professores nunca pararam de trabalhar, né? Talvez quem não tenha um colega, ou um amigo, ou um parente professor, ou que não é professor mesmo, ou que não é pai de aluno, mas nós nunca paramos de trabalhar. Os professores estão trabalhando muito mais remotamente, né? Então, não tem por que se expor agora nem pais, né, nem professores, e nem alunos, nem funcionários. Não há necessidade nenhuma disso, né? Eu queria agradecer, então, o senhor por aceitar o nosso convite aí de participar, de disponibilizar um pouco do seu tempo aí. Com certeza, essa participação do senhor hoje contribuiu bastante para a nossa luta, né, que nós
nós estamos fazendo aqui a nossa parte, né, Elton e Felipe, e o pessoal que está nos acompanhando aí, em lutar, né, contra esse ato criminoso do governo aí, tentar mudar o pensamento de algumas direções de escola, né, que continuam achando que só o que vale é a decisão do governo, da SEDUC, dos coordenadores, né, e não está pensando na comunidade em si, né. E semana que vem nós já convidamos, né, o advogado do CEPERS, que está trabalhando nesse processo aí, que vai vir nos falar então um pouco mais sobre como está o andamento, né, e como vai acontecer a situação durante essa semana aí. Com certeza nós vamos ter mais novidades até o sábado que vem, né? Agradecer a todos que estão nos acompanhando aí com as suas contribuições e até a próxima. Dali, Grêmio! Tchau, obrigado.